clarear mais o nosso conhecimento a respeito dos benefícios que o sacrifício de Jesus trouxe para mim e para você. De maneira que a gente possa estar mais integrado com o reino de Deus, estar mais seguro, mais conhecedor do reino de Deus. Em momento nenhum eu tenho a prepotência de querer dizer que eu vou ensinar tudo que existe no livro de Romanos, ou dizer que eu saiba tudo. Não. Eu vou transmitir aquilo que eu sei. Lembrando que, primeiro, todo conhecimento é limitado. Deus nunca revela todo o seu conhecimento a uma única pessoa. Eu vou repetir. Deus nunca revela todos os seus segredos a uma única pessoa. Ele revela um pouquinho para um pouquinho para outro, um pouquinho para outro. E a junção desse conhecimento é que vai formando um todo. Lembrando que o conhecimento de Deus não tem limites. A nossa mente tem limite para aprender, para conhecer, mas o conhecimento de Deus não tem limite. Literalmente, não tem limite o conhecimento de Deus. Então, por mais que alguém saiba muito a respeito de um determinado tema, Deus vai estar sempre o surpreendendo com conhecimento novo. É sempre assim. E no livro do Romano, e nessa análise que nós vamos fazer do livro dos Romanos, não é diferente. Eu vou transmitir a vocês o que eu sei. É lógico que muita coisa vai ficar assim, mas se nós aprender um pouco junto, inclusive, se você que está me ouvindo, quiser participar comigo da live, me chama no privado, no direct, vamos conversar, tá? Será um prazer ter a participação de qualquer pessoa que entenda um pouquinho mais desse livro, que entenda um pouquinho mais da graça, do reino de Deus, da salvação, da justificação pela fé através do sacrifício de Cristo. É bem-vindo para participar do jogo, tá? Então vamos lá? Capítulo 1 de Romanos, verso 1. O apóstolo Paulo começa dizendo o seguinte: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo. Olha que loucura que ele começa afirmando aqui. Lembra que quando Jesus estava vivo aqui, ele escolheu 12 apóstolos? Ele escolheu 12. Ele já escolheu. Ponto. Ele não falou que tinha mais, nem que tinha menos. Ele escolheu 12 e parou. Como se os 12 fosse o suficiente. Lembrando que Israel são 12 tribos. O povo de Deus são 12 tribos. Certo? Levedo de cerveja. Riquíssimo em nutrientes para o organismo e um ótimo controlador de peso. Tanto para perder como para ganhar. Tá? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo. Quem está afirmando isso? O próprio Paulo está dizendo: olha, eu sou servo de Jesus e eu fui chamado para ser apóstolo. Você lembra que dos apóstolos teve um que traiu Jesus, que foi Judas, o Iscariotes? Ele traiu Jesus, né? Traiu Jesus, com isso ele suicidou, né? E saiu de entre os 12, só ficaram 11. Aí os próprios apóstolos se reuniram e acharam por bem eleger um novo e elegeram Mateus. Mateus? Eu acho que não é Mateus. Me falhou aqui a memória agora, me desculpa. Mas elegeram um outro para substituir Judas. Mas a gente vê que os registros bíblicos não falam mais dele, só fala dele só no dia em que ele foi eleito lá e pronto, não fala mais dele. Já Paulo, que era um perseguidor da igreja, e o próprio Jesus foi quem pregou para Paulo, ninguém pregou para ele, nenhum pastor, nenhum apóstolo, nenhum discípulo, nenhum irmão não pregaram para ele. Quem pregou para ele foi o próprio Jesus. Ele estava indo para Damasco,
perseguindo a igreja do Senhor, e aí o Senhor apareceu para ele com um sol quente, rapaz. Apareceu para ele e de repente perguntou: Paulo, por que você me persegue? Ele já caiu de joelho: Senhor, quem és tu? Eu sou Jesus quem você persegue. Eu vou te mostrar o quanto você deve padecer pelo meu evangelho. E aí começou. Então o chamado de Paulo foi assim, o próprio Jesus que chamou ele. E ele tem consciência disso, que ele foi chamado para apóstolo. Ele sempre afirmou isso. E se a gente for olhar em termos de obra, foi o escritor bíblico que mais escreveu. Foi o que mais fundou a igreja e o que mais escreveu cartas. A maioria das cartas do Novo Testamento são de autoria do Paulo. A maioria delas são de autoria do apóstolo Paulo. Então, chamado para apóstolo, ele tinha consciência disso. Foi o próprio Jesus que o chamou. Certo? Separado para o evangelho de Deus. Separado. Ele tinha consciência disso, que ele foi separado para o evangelho de Deus. Queridos, hoje nós estamos vivendo uma sociedade tão complexa que fica difícil até para a gente falar, para a gente comentar a palavra de Deus e falar a respeito dela. Por quê? Porque as pessoas estão tão cheias de si que a gente não pode falar, mesmo que seja a verdade, a gente não pode falar algo que vá contra o interesse de alguém. Porque esse alguém vai se levantar contra você. Mas eu vou comentar a palavra de Deus aqui. Não estou levando ninguém em consideração, apenas a palavra do Senhor e nada mais. Apenas a palavra e nada mais. Se incomodou alguém, se feriu alguém, me perdoe. Não é essa a minha intenção. A minha intenção é falar a palavra viva como ela é. Então quando ele diz, olha, separado para o evangelho de Deus. Paulo era um dos maiores mestres, um dos maiores doutores da sua época. Mas quando Jesus o chamou, ele abandonou tudo. Ele abandonou tudo e foi viver para o evangelho. Hoje a gente tem uma gama muito grande de pastores, bispos, apóstolos, assim por diante, fazendo trabalhos extraordinários, fantásticos. Mas estão ligados na obra de Deus e estão ligados com o mundo secular. Estão tendo empresa, estão trabalhando, são empregados e assim vai. É errado? Não, não é errado. Não é errado. O problema é que se você foi chamado exclusivamente para a obra do Senhor, nós temos que viver exclusivamente da obra do Senhor. Hoje está complicado. Aliás, isso sempre foi, né? Sempre que existiu o ser humano foi assim. Os nossos interesses, eles interferem muito naquilo que Deus planejou para nós. O resultado disso é que quanto mais a gente tem descoberta, quanto mais nós desenvolvemos a ciência, a tecnologia, quanto mais nós desenvolvemos a cultura, mais pessoas ansiosas, mais pessoas depressivas, mais pessoas suicidas, as doenças psicossomáticas vão aumentando de uma maneira assustadora. Você concorda que esses dados eles não casam um com o outro? Como é que a ciência está desenvolvendo, a tecnologia está desenvolvendo, a economia está desenvolvendo, a cultura está desenvolvendo e nós estamos piorando? É porque nós estamos fora daquilo que Deus planejou. Mas vamos continuar aqui. O verso 2. O qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, para a ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui ele está falando
Da parte de quem que ele tem legalidade? Da parte de quem que ele tem autoridade? De Jesus Cristo, o filho de Davi, o descendente de Davi, aquele que foi prometido pelo Pai para resgatar a humanidade. E é interessante, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação. Segundo o Espírito de santificação. Queridos, quem é que nos justifica? Quem é que nos santifica? Quem é que nos convence do pecado, da justiça, do juízo? É o Espírito Santo. É isso que o apóstolo está dizendo. O Espírito de santificação. É Ele, é o Espírito Santo que nos santifica. Não é meus atos, não é minhas obras. Não é eu fazer alguma coisa ou deixar de fazer alguma coisa que me santifica. O que me santifica é a ação do Espírito Santo na minha vida. E para que o Espírito Santo venha agir na minha vida, eu tenho que aceitar a Cristo. É o que aconteceu com o apóstolo Paulo. A partir do momento que Jesus falou com ele ficou cego. E ficou por 3 dias cego, até que o Senhor foi lá e falou com Ananias, um outro discípulo, disse, vai lá e ora por Paulo e restaura a visão dele. Ele foi lá, orou pelo apóstolo Paulo, ele restaurou a visão e recebeu o Espírito Santo. Aí ele começou o seu ministério. Bom, pelo qual recebemos a graça. Pelo qual quem? Jesus, através de Jesus que nós recebemos a graça. É impossível qualquer ser humano receber a graça de Deus a não ser através de Jesus Cristo, porque Ele é o único meio, o único caminho de Deus ao homem e de um homem a Deus. Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Não existe outro, só Jesus Cristo. Tem gente que diz que Maria também é mediadora. A Bíblia não diz isso. E quando nós acreditamos em algo que não está escrito na Bíblia, que é interpretação humana, são ciências humanas. Ou seja, Deus não tem compromisso com isso. Deus tem compromisso com o que está escrito na palavra. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado. Aí o apóstolo, ele está falando assim, pelo qual eu recebi a graça e recebi o apostolado, para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Ele está dizendo, eu recebi o apostolado através de Jesus Cristo para obedecer ao Senhor entre todos os seres humanos, entre os quais sois também vós chamado para ser de Jesus Cristo. Ou seja, ele foi chamado, ele recebeu o apostolado, mas todos nós também temos um chamado para ser salvo. Todo ser humano tem um chamado para ser salvo, para salvação. Depende de a gente aceitar ou não. Certo? Verso 7. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aqui ele direciona a carta para quem? A todos que estão em Roma, que é a carta aos romanos, que são amados de Deus, ou seja, aqueles que aceitaram a Jesus Cristo o Senhor, chamados santos. Por que aquela pessoa que aceita Jesus é chamado de santo? Todos quanto aceitam Jesus são chamados de santo. Por quê? Porque a santificação ela acontece quando eu acredito no sacrifício de Jesus, quando eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Quando a minha fé é suficiente para me aceitar Jesus como Senhor da minha vida, eu aceitando Ele, o sacrifício dele me justifica diante de Deus. Quando eu sou justificado diante de Deus, eu passo a ser uma pessoa santificada. Tem uma diferença entre santo e santificado. Santo é aquele que é santo. Santificado é aquele que foi tornado santo por alguém. No nosso caso, os homens, nós somos santificados. Nós nos tornamos santos através de Jesus. Não é através de nossos atos, de nossas ações. É através de Jesus. Jesus foi que fez um sacrifício que foi suficiente
para pagar o preço pelo nosso pecado. Por quê? Porque um sacrifício humano seria incapaz de apagar o nosso pecado, porque nós pecamos contra Deus, que é eterno. Então, um homem que não é, que nasce, morre, tem um tempo de vida curto, e parece que o termo certo é evoterno, né? Que tem fim, tem começo, mas não tem fim. Deus não tem começo nem tem fim, ele é eterno. O evoterno, nós temos começo, mas não temos fim. Deus nos criou e não tem fim. Porque o dia que morrer, o espírito e a alma continua. Acaba só o corpo, mas o espírito e a alma continua. Então, o processo, a santificação ela acontece através do sacrifício de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo era homem, mas era Deus, ele era eterno também. Por isso que o sacrifício dele teve poder também na eternidade. Não adianta eu querer me santificar com obras, com ações, com abandonar pecado. Isso não resolve. Isso não resolve. O que resolve é eu acreditar no sacrifício de Jesus Cristo a meu favor. É o sacrifício dele que me torna justo diante de Deus. Não é minhas obras. Então eu posso pecar à vontade? Não é isso não, meu irmão. Por quê? Porque no momento em que eu aceito Jesus Cristo, que eu recebo o Espírito Santo do Senhor, o prazer de pecar, o desejo do pecado, ele desaparece automaticamente. Eu não preciso de me preocupar com o pecado, porque ele é tirado da minha vida automaticamente. Bom, a todos que estão em Roma, amado de Deus, chamado santo, graça e paz de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Vamos para o verso 8. Primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o tempo é anunciada a vossa fé. Então ele está agradecendo a Deus por Jesus Cristo e pelas pessoas que aceitaram Jesus Cristo, que estavam em Roma, servindo ao Senhor em Roma. Porque eles, olha, em todo mundo é anunciado a vossa fé. E ele estava agradecendo a Deus, através de Jesus Cristo, por aquelas pessoas que aceitaram Jesus Cristo e que a fé delas estava fazendo a diferença na sociedade onde eles estavam. Eles viviam. E a diferença era tão grande que ele diz que por todo mundo era anunciado o quanto a fé deles fazia diferença. É uma característica interessante. A fé verdadeira, a fé viva, que vem diretamente do Pai, ela muda, ela transforma a vida do ser humano. Chega um ponto que o apóstolo Tiago diz o seguinte: ó, me mostra a tua fé sem ter obras, e eu te mostro a minha fé pelas minhas obras. Ou seja, a fé, ela tem que gerar resultado. Ela tem que gerar transformação, ela tem que gerar mudança. Se eu aceito Jesus e a minha vida não muda, esse aceitar Jesus não é verdadeiro. Não foi verdadeiro. Não foi completo, não foi total. Iniciou-se o processo, mas não concluiu. Obrigado, Zebra. Obrigado. Compartilha a live com alguém aí. Então, a fé verdadeira, ela muda, ela transforma, ela altera a vida do ser humano. E ela não altera só a minha vida. Eu aceito Jesus, minha vida é transformada. Mas, à medida que eu vou convivendo, que eu vou me relacionando com outras pessoas, essa mudança vai afetando a vida do outro de maneira positiva e levando para uma transformação muito superior. Bom, verso 9. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho do seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Porque Deus, a quem eu sirvo em meu espírito, no evangelho do seu Filho. Olha, Deus, a quem eu sirvo no meu espírito. Gente, o ser humano, ele é composto de 3 partes. O corpo, a alma e o espírito, certo? Corpo, alma e espírito. São 3 partes. O espírito vem de Deus. Ponto.
O corpo veio de onde? Da terra. Deus pegou o barro, formou um bonecozinho e soprou o fôlego de vida nele. Quando ele soprou o fôlego de vida nele, veio o Espírito de Deus. Deus gerou um espírito e colocou em nós. E esse espírito tem uma alma. O espírito é a parte divina. A alma é aquela parte que faz a ligação entre o corpo e o espírito, entre o material humano e o celestial, que é o espírito. Tá? Então a alma, ela atua nos dois mundos, tanto no mundo físico, no mundo humano, como no mundo celestial, certo? Porque ela se comunica com o corpo, mas ela se comunica com o espírito também, tá? Ela se comunica com o espírito também. Tudo que é sentimento tem a ver com a alma. Tudo que é sentimento tem a ver com a alma. É tanto que Deus fala com o ser humano? Fala. E um dos pontos mais fortes que Deus fala com o ser humano, como é que é? É no coração. Vai lá e coloca um sentimento, uma emoção, um pensamento, uma ideia, um desejo forte. O Senhor falando conosco, através do coração. É um dos pontos fortes. Bom, faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião para ir ter convosco. Aqui ele está orando e pedindo ao Senhor uma oportunidade de ter com os irmãos que viviam em Roma, a igreja de Roma. Certo? Ele está pedindo uma oportunidade. Senhor, me dá a oportunidade de visitar aqueles irmãos, de estar um tempo com eles. Certo? Vamos para o verso 10. Porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Olha por que ele queria visitar os irmãos. Porque ele queria comunicar algum dom espiritual. Ele tinha um objetivo, um foco, contribuir, levar algo positivo para aquelas pessoas. Preste atenção. Sempre que nós formos entrar em contato com outra pessoa, lembre-se, eu tenho que levar algo positivo para aquela pessoa. Sempre que eu for me comunicar com uma pessoa, eu tenho que levar algo positivo para aquela pessoa. Algo que vai agregar valor à vida dela. Porque quem suga os valores da vida da outra pessoa já tem uma multidão, não precisa mais. Certo? Já existe uma grande multidão, uma gama gigantesca de quem suga energia, de quem suga benefício da vida do outro. Então, quando eu for entrar em contato com o outro, que eu leve algo positivo. O apóstolo Paulo queria levar o quê? Dons espirituais. E é tanto que ele chegava num lugar, irmãos, vocês já foram batizados? Sim, já foram batizados. Já receberam o Espírito Santo? Não. Então vem cá, vou orar por vocês vão receber o Espírito Santo. Orava por eles e receber o Espírito Santo. Recebia dons espirituais. Por quê? Porque é isso que fortalece o cristão. Olha, esse negócio de receber um dom espiritual ou batismo com o Espírito Santo é tão importante que Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia e ainda foi alguns dias aqui entre nós antes de subir para o Pai. Enquanto ele estava aqui, os discípulos estavam todos reunidos num lugar, provavelmente no templo, né, orando, e o Senhor apareceu lá entre eles e disse: olha, fiquem aqui e busquem o Espírito Santo. Jesus não falou, busque a mim, busque o meu Pai. Não, busquem o Espírito Santo. E aí ele explicou, eu tenho que ir para o Pai, porque se eu não for, não tem como o Consolador vier, que é o Espírito Santo. E é necessário que ele venha. Por quê? Ele sabe, porque eu tenho muitas coisas para revelar para vocês, mas vocês não estão preparados. Quando o Espírito Santo vier, que é o Espírito da verdade, ele vai revelar toda a verdade para vocês. Então é por isso que era necessário o Espírito Santo vir, porque ele ia continuar a obra de Cristo nos revelando os segredos de Deus. E é isso que o apóstolo Paulo enfatizava. É isso que o apóstolo Paulo queria estar com a igreja de Roma para transmitir os dons espirituais. Deixe-me ver onde eu parei aqui, pedindo sempre em minhas orações, porque desejo ver-vos com dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Bom,
transmitir alguns dons espirituais para que vocês sejam confortados. Por quê? Porque os dons espirituais vêm através do Espírito Santo. E o Espírito Santo é o Consolador. É ele que consola, é ele que conforta. É tanto que na carta de Romanos, lá no capítulo 12, nós vamos ver isso mais para frente, né? Quando nós chegar lá, o apóstolo Paulo diz assim, olha, o Espírito do Senhor, ele é aquele que intercede por nós, quando a gente não sabe como orar, ele intercede por nós diante de Deus com gemidos inexprimíveis. Com gemidos inexprimíveis. Ele intercede por nós. Porque ele é o nosso Consolador. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como minha. Ou seja, se vocês forem consolados, receberem os dons espirituais, receberem o Espírito Santo e forem consolados, eu também vou me sentir consolado. Porque essa é a minha missão, levar a vocês esse dom espiritual, levar a você o Espírito Santo. É muito gratificante quando a gente ajuda alguém, quando a gente contribui com a vida de alguém, quando a gente se torna a gente faz alguma ação positiva na vida do outro, em qualquer área que seja. É bom para ele, mas é melhor para a gente se sente bem, O contrário do ódio, do rancor, da mágoa, que faz a gente se sentir mal, cada vez mais mal, cada vez pior, cada vez mais irritado, mais nervoso, mais chateado. Quando fazemos o bem para o outro, a gente se sente melhor. O outro se sente bem, a gente se sente melhor ainda. Por quê? Estamos cumprindo o propósito de Deus em nossas vidas. Abençoar o outro. Não quero, no verso 13, não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Ou seja, ele queria para ter resultado, ele não queria só para ir, queria para ter resultado. Como ele foi em várias outras igrejas e ali ele gerou muitos frutos e abençoou vidas. É isso que eu queria. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quando está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho, a vós que estáis em Roma. Bom, o que ele diz aqui? Eu sou devedor a toda a raça humana, toda espécie, toda cor, raça, língua, credo e assim por diante. Eu sou devedor. Devedor de quê? Devedor de levar coisa boa, de levar a boa nova do evangelho, de levar notícias positivas, de levar dons, de contribuir com os dons espirituais. É aquilo que eu falei. Temos que sempre levar coisas boas, positivas para o outro. Temos sempre que abençoar o outro. O segredo de ser abençoado é primeiro abençoe. Hoje, nesse mundo capitalista, a gente quer primeiro ser abençoado para depois abençoar. Não funciona no reino de Deus, não funciona assim. Essa lei não. As leis do reino de Deus são diferentes das leis sociais. Se eu quero ser abençoado, primeiro eu tenho que começar abençoando. É o primeiro passo, é começar abençoando. Verso 16 do capítulo 1 de Romanos. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo que crê, primeiro do judeu e também do grego. Eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Meus queridos, Jesus Cristo é Deus, é o Filho do Deus vivo. Deus é o Criador de todas as coisas. Se eu sou propriedade dele, se eu sirvo, eu não posso me envergonhar dele, eu não devo me envergonhar dele. Porque se eu me envergonhar dele, ele diz, olha, se vocês me negarem diante dos homens, eu os negarei diante do Pai. É simples assim. Se eu tenho vergonha de que as pessoas saibam que eu sou cristão, Jesus não quer nem saber. Diante do Pai, ele vai dizer, ó, esse eu não conheço, eu não tenho parte com ele. É por isso que ele diz, ó, muitos chamados e poucos escolhidos, porque não é fácil. Nós temos que tomar uma decisão firme, verdadeira, sem retorno. Eu sou de Cristo e ponto. É isso que vai mudar nossas vidas. É isso que vai mudar minha história. É isso que vai me tornar um cristão diferente.
Agora, se você quer ser apenas um cristão, tudo bem. Leve a vida de maneira social, de maneira organizada. Mas agora, se você quer ser um cristão, que tem compromisso com Deus, que vai morar no céu, que vai reinar com Cristo no milênio, meu amigo, assuma que você é cristão. De maneira clara, de maneira firme, tá? É o que a palavra diz. O verso 17 diz, ó, por que que eu sou devedor a vocês e por que que eu devo tanto a um como o outro? Porque nele verso 17, porque nele, Jesus, se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Por quê? Porque é a fé que nos torna justos. É ela que nos justifica. Não é meus atos, não é minhas obras, não é minhas ações. Quem me justifica é a fé. A fé no sacrifício de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que apagou todos os meus pecados. O sacrifício dele foi suficiente para apagar todos os meus pecados diante do Pai. Amém? Vamos para o capítulo 1 ainda, verso 18. Agora aqui nós vamos entrar no assunto da idolatria, da depravação dos gentios, e aí vai. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Olha aqui. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Meu Deus. Ele está falando de quê? De inversão de valores. Inversão de valores. Quando nós achamos mais importante seguir as regras sociais, seguir a etiqueta, seguir as normas culturais, humanas, do que seguir a palavra do Senhor. Isso, ele está dizendo que isso é inversão de valor. Para Deus é uma inversão de valor. Para nós sermos justificados pela fé, nós temos que ter um compromisso firme com o nosso Senhor. Firme. Firme, sem vacilar. Sem oscilar. Não é ser santo, ser justo, ser certinho, fazer as coisas certinhas. Não é isso, não. Não é isso. Isso vai fazer parte das nossas vidas, nós que temos um pacto com Cristo. Vai sim, vai. Mas não é isso que nos justifica. O que nos justifica é a fé no sacrifício de Cristo. Mas na frente o apóstolo Paulo vai deixar isso bem claro. Vamos para o verso 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que são criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Olha, o que ele está dizendo aqui? Deus e toda a sua autoridade, todo o seu poder se manifesta na criação. Se manifesta na natureza, se manifesta no tempo, se manifesta no espaço, se manifesta no ar, se manifesta no sol, na lua, se manifesta nas nuvens, de todas as formas que a gente pensar o poder criador de Deus se manifestando. Ou seja, ninguém é inocente, mesmo que alguém nunca leu a Bíblia, mas pela própria natureza percebe a existência de Deus e a ação de Deus. Não é coincidência. Não é coincidência. Ninguém nunca viu um homem que foi meio homem, meio macaco. Alguém conhece? Olha, esse aqui nem era homem, nem era macaco. Isso não existe. A ciência nunca conseguiu provar isso. O macaco é macaco e homem é homem. Deus criou assim e ponto final. A natureza prova isso, muito claro.
Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Olha qual é o grande erro aqui. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. O apóstolo João falou assim, olha, o maior erro do homem, do ser humano, é porque a luz veio ao mundo e amaram mais as trevas do que a luz. Ou seja, Jesus veio, mas preferiram levar suas vidas do seu jeito, com seus prazeres, com seus desejos, com suas vontades, do que amar e respeitar Jesus Cristo. Isso sim leva o homem à perdição. Rejeitar Jesus Cristo, Senhor. Isso leva o homem à perdição. Olha, pecado, todos nós pecamos, Deus perdoa. Se o pecado não virar um vício em nossa vida, uma repetição cotidiana, se não virar isso, um hábito, Deus perdoa. Deus vai perdoar. Agora, rejeitar o Filho de Deus, aí ferra, meu amigo, porque ele é o único caminho entre Deus e o homem. Acabou. Ferrou. Dançou. Então, eu estou dizendo que, olha, mesmo através, reconhecendo Deus através da natureza, através da revelação, através do tempo, e assim por diante, não reconhecer Deus nem lhe deram graça. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se ensoberbeceu. É aquilo que eu estava falando ainda agora. A gente tem desenvolvido a nossa ciência, a nossa tecnologia, a nossa cultura tem se desenvolvido, e muito, né? Com o passar dos anos. Mas quanto mais desenvolve a ciência, a tecnologia, a cultura, o conhecimento, pior se torna o ser humano. É isso mesmo. A nossa ciência, a nossa tecnologia, a nossa cultura não tem conseguido resolver os problemas da humanidade. Pelo contrário, eles têm se acentuado cada vez mais. Eles têm se acentuado cada vez mais. Meu Deus, me desculpa aí que me ligaram aqui agora. Bom, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Todas as vezes que nós confiamos na sabedoria humana, na ciência, na tecnologia, mais do que em Deus, os resultados provam. Isso é uma loucura. Os resultados são muito claros. Nós temos que abandonar a ciência, a tecnologia, a cultura? Não, não precisamos de maneira nenhuma. Pelo contrário, nós precisamos da ciência, da tecnologia, da cultura. Nós precisamos dela. Traz benefícios gigantescos para a nossa vida. O que nós não podemos é depender delas. Depender é de Deus. Dependência é de Deus. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Ou seja, passaram a adorar mais o que Deus criou do que o próprio Deus. Pelo que também Deus os entregou às concupiscência do seu coração, a imundícia, para desonrarem seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Meu Deus, isso aqui é difícil a gente falar sobre isso. É muito difícil falar sobre isso. Por quê? Ele está dizendo aqui, olha, mudaram a verdade de Deus em mentira
e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Como que mudaram? Desonraram seus corpos entre si. Meu Senhor. Vamos para frente um pouquinho para vocês verem aqui. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, do contrário à natureza. E, semelhantemente, também os varões, os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. De que ele está falando aqui? Da perversão sexual. Homem transando com homem, mulher transando com mulher. Meu querido, não é eu que estou dizendo isso, é a Bíblia, está escrito. É o apóstolo Paulo advertindo contra isso. E aí o apóstolo diz, e Deus os entregou às suas paixões infames, recebendo em seus próprios corpos a condenação. O que é isso, essa condenação que recebe no próprio corpo? Quem trabalha com homossexuais, tanto faz ser homem como mulher, quem lida com esse pessoal, sabe muito bem o quanto a vida deles é terrível. O quanto eles não têm paz. É uma alegria igual a do álcool, né? A hora que a gente bebe, você tá... quando o álcool tá fazendo efeito, você tá lá em cima. Mas quando acaba o efeito do álcool, meu Deus, é uma ressaca que eu já vi gente falar assim, meu Deus, me mata, que eu não aguento mais isso, eu não quero mais viver, eu não aguento mais não, eu quero pelo menos morrer. Outro já viu outro dizer assim, Deus, me cure dessa ressaca que nunca mais eu bebo. Só que no próximo final de semana ele bebe de novo. Por quê? Porque ele não é livre. É por isso que ele repete. É a mesma coisa do homossexual. Ele faz aquilo não é porque ele gosta daquilo, na verdade. É porque ele não tem liberdade, ele não tem escolha para dizer, eu não faço. Mas é uma vida de depressão, de ansiedade, de tristeza, de frustrações. O índice de tentativa de suicídio entre os homossexuais é muito alto. O índice de depressão é altíssimo. O índice de tristeza, de ansiedade, de vida de pessoas que não conseguem dormir, que não tem paz, que não tem alegria, que não tem vida, que não tem liberdade entre os homossexuais é muito alto. Todas as vezes, não é só o homossexual não, todas as vezes que nós estamos vivendo fora do propósito para o qual Deus nos criou, a nossa vida é cheia de ansiedade, é cheia de frustrações, é cheia de tristeza, é cheia de angústias. Por que é que as doenças psicossomáticas estão aumentando numa velocidade assustadora? Por que é que o consumo de psicotrópicos hoje é altíssimo? Por que é que as clínicas de psiquiatria, psicologia, de psicanálise estão se multiplicando numa velocidade gigantesca? É porque as pessoas não têm paz. E paz só pode vir de Deus. E ela só tem jeito dela chegar em nós se ela passar através de Jesus Cristo. Ou seja, se eu não aceitar a Cristo, eu nunca vou ter a verdadeira paz. Às vezes eu tenho uma paz, mas passageira. Ela vai e volta, vai e volta. Agora, quando eu recebo Jesus Cristo como meu Senhor, sou cheio do Espírito Santo, a minha paz, ela é permanente e ela não depende das circunstâncias, ela não depende dos acontecimentos, ela não depende do externo, ela sai daqui para fora, ela não vem de fora para dentro, ela sai de dentro para fora. Essa é a paz que vem de Deus. A verdadeira paz. Então, quando a pessoa desonra a Deus,
esse processo de falta de paz se multiplica numa velocidade muito grande. Muito, muito, muito grande. E semelhantemente também os varões, o verso 27 até, né? Tá. O verso 28. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Por que Deus entregou eles a um sentimento perverso? Porque eles não se importaram em conhecer a Deus. Todo ser humano que não se preocupa em conhecer a Deus, que não se dedica em conhecer a Deus, Deus o entrega a essa vida. Deus deixa ele viver a vida. Vai lá, você quer isso? Vai. Só que nós temos que lembrar que um dia a gente vai prestar conta, meu irmão. Nós somos livres para tomar a decisão que a gente quiser. Mas essa liberdade tem um preço. Um dia nós vamos prestar conta dela. Um dia nós vamos prestar conta dela. É isso que ele está dizendo aqui. Estando cheio de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, de homicídio, de contenda, de engano, de malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem com quem as fazem. Olha, o cara você está envolvido com tanta coisa ruim. E sabendo da justiça, sabendo que Deus existe, sabendo que Deus está ali para justificar, ele não está nem aí com isso. Ele prefere continuar se afogando naquelas coisas que ele acha que são prazeres, que na verdade são prazeres muito curtos e geram um sofrimento muito longo. Mas não se importa em buscar Deus. E eles não se contentam só em ele mesmo praticar o mal. Ele não se contenta só ele em ir para a prostituição, e ir para um vício. Ele quer defender isso, ele quer apregoar isso e defender isso. Para que mais e mais pessoas venham para aquilo ali. É por isso que irrita Deus. É por isso que Deus disse a ele: você quer? Se afunde. Você quer ir? Vai. Só não esqueça que um dia tu vai prestar conta. Mas vai lá. Lembra do filho pródigo? Era um senhor que tinha 2 filhos, né? E o mais novo resolveu que, olha, eu não quero mais continuar com o senhor não, pai. E tem um detalhe, eu quero a minha herança. Gente, a herança é quando você morre. Mas o moleque disse: não, eu quero a minha agora. Você tá vivo, mas eu quero a minha herança. Pai, tá bom, você quer? Tá bom. Vai lá, tá errado, mas você quer fazer. Não é o certo, você não deve fazer isso. Não é o correto. Não, eu quero, tá bom. Deu a parte dele. Ele abriu, achando que ia curtir a vida, né? E aí começou a curtir a vida com os amigos, com as mulheres, com os prazeres, com as festas, coisa e tal. Só que o dinheiro acabou. O dinheiro acabou. Aí ele teve que arrumar um trabalho. E o único trabalho que ele arrumou foi cuidar de porcos. Mas a situação era tão ruim que não dava nem para ele comer direito. E a fome bateu e ele começou a comer da comida dos próprios porcos. Mas quando foi um dia, a consciência dele acordou, né? E ele disse: peraí, o que eu estou fazendo na minha vida? Os empregados do meu pai têm vida muito melhor do que a minha aqui. Que diacho que eu estou fazendo aqui? Eu vou voltar para lá. Eu vou confessar para o meu pai que eu pequei contra Deus, pequei contra ele. Eu não sou digno mais nem de ser chamado de filho dele. Eu quero que ele me aceite como empregado. Se ele me aceitar como empregado dele, já está bom demais. Está muito melhor do que isso aqui. E ele voltou. Chegou lá: pai, eu pequei contra o Senhor, contra o céu, me perdoa. Me dá pelo menos um emprego como empregado teu. Ele disse: não, meu filho, de jeito nenhum. Você é meu filho. Você é meu filho.
Vem cá, vou fazer uma grande festa para você, vou te colocar a honra, vou te dar todos os direitos de filho novamente, vou te reintegrar à família. Você faz parte da minha família, você não deixou de fazer parte da minha família. Então, qualquer dia, qualquer hora, qualquer momento que a gente quiser voltar para o Senhor, Ele está de braços abertos e vai fazer uma grande festa para nos receber. E não vai receber como empregado, é como filho, como herdeiro do trono celestial. Como herdeiro do trono celestial. É direito nosso. Deixa eu ver aqui os quais. Tá, nós chegamos aqui no verso 32, que é o último versículo do capítulo 1. Nós vamos parar por aqui hoje. A próxima live provavelmente vai ser amanhã, né? Se tudo não tiver nenhum imprevisto que me atrapalhar, além do imprevisto muito forte. Amanhã nós vamos fazer o capítulo 2, né? E aí o negócio vai ficar um pouco mais sério. Vamos descobrir coisas extraordinárias, coisas gigantescas. Esteja comigo, convide alguém para estar conosco. Será uma honra aprender da palavra do Senhor. Até lá. Que a paz e a prosperidade do Deus Criador seja contigo, com a tua família e com o teu trabalhar.